E boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 17 de novembro de 2025. E nesse horário, nós estudamos essa obra aqui, O Livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec. Essa obra importantíssima da doutrina espírita. O meu livro está bem sujinho, porque é muito uso, né? E aí a gente fica com o livrinho assim. Mas é o nosso livro de estudos. E nós estamos estudando a parte terceira, capítulo 6 da Lei de Destruição. Questão 761. 761. Mas antes de começarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, agradecendo por todas as bênçãos que nós temos recebido do Senhor, né, e dos benfeitores espirituais. Que eles nos fortaleçam, que eles nos auxiliem e que possamos seguir em frente nossa caminhada, sempre pedindo a ajuda também do Senhor para aqueles nossos irmãos mais sofredores, aqueles irmãos que se encontram afastados do Senhor ou que estejam passando por algum problema grave, que todos possam receber o benefício da misericórdia divina. Graças a Deus. Então vamos lá. Vamos aqui na questão 261 de O Livro dos Espíritos. Nessa pergunta, Kardec, nesse item, Kardec faz a seguinte pergunta: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua vida? Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Nós estamos estudando o item pena de morte. Esse é o item pena de morte. Então, aqui ele está perguntando se a lei de conservação não dá a gente o direito de eliminar, matar alguém que a gente considera um membro perigoso da sociedade. Aí eu vou pedir a vocês para a gente voltar, deixa marcadinho esse item aqui, 761, deixa marcadinho. Vamos, para a gente, quando voltar, não se perder. Vamos dar uma olhadinha no item 748. É só voltar em umas 2 páginas ou 3, e a gente está na 748. 748. Volta aí umas 3 páginas, que você acha 748. Na 748, trata do assassínio. Assassínio. E Kardec, nessa questão 748, faz a seguinte pergunta: em caso de legítima defesa, excusa a Deus o assassínio? Quer dizer, desculpa, Deus desculpa o assassínio? E ele responde assim, os espíritos: só a necessidade o pode excusar. Excusar quer dizer desculpar. Mas desde que o agredido possa preservar sua vida, sem atentar contra seu agressor, deve fazê-lo. Então, essa é a primeira frase que é mais importante. Só a necessidade o pode desculpar. Então, quando Kardec, voltei para 761, quando Kardec pergunta: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida? Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade o meio perigoso? O que os espíritos estão dizendo? Em caso de legítima defesa, em caso de legítima defesa, você pode, você tem o direito, tá, de fazer isso. Mas ele diz: só a necessidade o pode excusar. Quer dizer, só a necessidade pode desculpar você de tirar a vida de outro. E essa necessidade é legítima defesa. Não é porque você diz assim: eu desconfio
que o Zezinho da Guerra, que esse pessoal, né, gosta muito, esses bandidos assim, gostam muito de ter apelido. Aí você olha e diz assim, eu desconfio que o Zezinho da Guerra é um perigo para a sociedade. Então eu vou lá eliminá-lo. Não, você não tem esse direito. Você não tem esse direito. Porque o Kardec perguntou: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida, não usará ele desse direito quando elimina da sociedade o mesmo perigoso? Quer dizer, se eu achar que o Zezinho da Guerra, que o Antoninho do Combate é perigoso, e eu decida eliminá-los por achá-los perigosos, não, eu não posso fazer isso. Não é porque eu acho que o fulano, o ciclano, o beltrano são um perigo para a sociedade que eu devo eliminá-los, que eu tenho direito, ou alguém tem o direito de eliminá-los. Não, não tem. Só em caso, como disse a questão 748, em absoluta necessidade, em caso de defesa da minha vida. Eu estou no lugar, o sujeito aparece, começa a me agredir, e eu tenho uma oportunidade de sobreviver, e para isso eu tiro a vida do outro, aí ele diz: ah, só necessidade pode desculpar. E a necessidade vai estar na tua consciência. Realmente houve uma necessidade entre ele e eu? Houve. Eu matei para salvar a minha vida. Então, a resposta é aqui: só a necessidade pode escutar. Quer dizer, só a sua consciência é que pode desculpar você. Entendeu? Porque vamos imaginar o seguinte: a pessoa vem falar comigo. Eu acho que ele vai me assaltar. Aí eu puxo o revólver da cintura, mato ele. Quem estiver distante, eu posso dizer: não, olha, ele veio me matar. Às vezes o cara veio assim, ó. Tem muito dessas coisas hoje em dia por causa do preconceito. Você está na rua, aí um homem negro ou um dependente químico vem falar com você. Aí o pessoal diz: ó, vai te assaltar, vai te assaltar, vai te assaltar. Aí o cara pega a arma e dá o tiro. Aí as pessoas: ó, oh, não, você não viu? Era um dependente químico. Ele vinha me matar. As outras pessoas que não viram a situação direito, ah, então tá legal. Mas na sua cabeça você sabe que você não matou, que você matou porque você pode ter preconceito contra morador de rua. E aí você vê a oportunidade de tirar alguém, tirar a vida de alguém, tirou. O outro que está longe não vai saber da tua intenção, porque a tua intenção está aqui, entendeu? A tua intenção está aqui. Agora, a tua consciência vai saber a verdade. A tua consciência vai saber a verdade. Você pode até ter feito propositalmente para eliminar aquela pessoa. E a polícia pode até acreditar em você. Ah, aquele cara, o dependente químico, foi falar com aquele homem, o cara puxou a arma, deu a pena, matou. Mas às vezes a pessoa dependente químico, mas não vinha com essa intenção de te matar. Vinha pedir um dinheiro a você. Mas o outro que está vendo não vai saber da tua intenção. Não vai saber que você o matou porque você não gostava de dependente químico. Vai até pensar: não, ele falou que o cara viu, o cara é todo esquisito, eu acredito. A polícia pode até acreditar em você, mas pode não ser a verdade. Pode ser que você, o cara veio e você não gosta, você puxou a arma e atirou. Ninguém está sabendo a verdade, só a sua consciência. Então, a sua consciência vai te defender ou não. Todo mundo pode acreditar que você matou em legítima defesa, mas a sua consciência sabe, não foi legítima defesa. Por isso ele falou: só a necessidade o pode desculpar. É a tua consciência. Não, realmente ele veio, partiu para cima de mim com uma faca, com papel, com facão, com um pedaço de pau, com uma arma. Eu enfrentei e tirei a arma dele e matei.
É legítima defesa, a sua consciência está certa disso? Sua consciência te defende. O mundo pode condenar, mas tua consciência não. Então, ele diz aqui, agora, por eu achar que alguém é uma ameaça, e eu achar que por isso eu tenho o direito de tirar a vida dele para livrar o mundo de uma ameaça, não, não. Então, ele diz aqui, ó, a outra resposta dos espíritos a 761. Há outros meios de se preservar, há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. Há outros meios. Ademais, é preciso abrir e não fechar o criminoso a porta do arrependimento. Então, a pena de morte, que é o tema que a gente está estudando, não é, como nós já estudamos aqui, aceito pela doutrina espírita. Porque ela é inócua, como já falamos aqui. Não adianta de nada. Eu mato o corpo, mas não mato o espírito. E ela não é educativa, né? A solução verdadeira é aquela que leva à educação. A educação do agressor. Essa é a solução ideal. Então, isso aqui. Se eu uso, que a pergunta foi bem dentro da pena de morte, né? Tem uma pessoa foi condenada a 10 anos de cadeia, 20 por matar 3, 4 pessoas, então a gente vai condená-la à pena de morte, né? Para livrar a sociedade daquele mau elemento. Eles estão, não. Há outros meios de se preservar do perigo que não matando. Você prendeu o cara 10 anos, 20 anos, pode até aumentar o tempo de prisão. Para esse tipo de crime a gente dá 10 anos, vamos dar 30. Deixa o cara 30 lá, 30 anos lá. Aí ele diz, ademais é preciso abrir e não fechar a porta ao criminoso, a porta do arrependimento. Por quê? Porque quem é que já falou, e se alguém falou, falou besteira, que uma pessoa que mata não tem o direito a se arrepender, a se corrigir? Todos temos. Se Deus, que é Deus, dá segundas, terceiras, quintas, sextas oportunidades a todos, por que que um criminoso hoje não pode se tornar um homem de bem amanhã, se não nessa encarnação na próxima? Quem disse que um homem que depois que cumpriu 10 anos de cadeia, 20 anos de cadeia, ele não pode sair da cadeia e recomeçar a vida dele? Todos nós temos esse direito. No livro O Céu e o Inferno, eu não mandei vocês pegarem, porque o Céu e o Inferno é meio complicadinho, tá? No livro Obras Póstumas, desculpe, eu estou com o livro errado, é o Céu e o Inferno, eu estou falando do Céu e o Inferno, estou pedindo Obras Póstumas. Está aqui. No livro Céu e Inferno, essa publicação de Allan Kardec, no Código Penal da Vida Futura, Código Penal da Vida Futura, fica na primeira parte, né? Se alguém quiser, porque primeira parte você procura lá. Primeira parte, capítulo 7, primeira parte, quem quiser ir ao índice, está lá. Primeira parte, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. O meu é página 90, que é o livro antigo. Então, você vai lá na primeira parte do índice, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. Aí, você vai lá no Código Penal da Vida Futura, você procura o item 16. No item 16, diz assim: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si, né? Não basta por si. São precisas a expiação e a reparação. Então, não adianta o indivíduo só dizer assim, eu me arrependi. Não, não é bem assim. É preciso a expiação e a reparação. É o Código Penal da Vida Futura, 16º item. Aí ele diz aqui, arrependimento
expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, precisa desses três itens. Primeiro, você se arrepende, depois você expia, que é o processo educativo. A expiação é a dor, processo educativo. E a reparação, que é corrigir o mal feito. O arrependimento suaviza os travos da expiação. O arrependimento leva a uma suavização da dor, do processo educativo, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Então, vamos imaginar o sujeito matou 3, 4, condenado a 30 anos de cadeia. Aí, ele, com 10 anos de cadeia, passando, e ninguém vai saber, e ninguém pode dizer que a cadeia é uma coisa maravilhosa, pelo menos no Brasil é um horror. Com 10 anos de cadeia, ele se arrepende. Poxa, eu me arrependi barbaramente de ter feito o que eu fiz. Mas ele ainda tem mais 20 anos a cumprir, não é? Esses 20 anos lá dentro é expiação. Ele se arrependeu com 10 anos. Agora ele tem mais 20 anos lá dentro. Mais 20 anos. É o processo educativo, é a reparação. São os 20 anos de sofrimento. Saiu. Ele se arrependeu, ele expiou. Agora ele, de alguma maneira, vai buscar reparar o mal que ele fez. Como? Não sei, cada um vai encontrar seu caminho. Ele vai reparar. Está reparando? Por que esse homem não pode ser aceito pela sociedade? Não é verdade? Pode. Claro que pode. Só os fanáticos, aqueles duros de coração, vão dizer que não. Agora eu vou para o 19º item. 19º item, aqui do Código Penal da Vida Futura. Eu vou para o 19º item. Lá do 19º item diz assim: como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso, por vezes, se lhe torna lento e tenaz a sua obstinação no mal. Claro, eu tenho o livre-arbítrio, eu que decido se vou me arrepender, se aquilo me incomoda ou não. Você tem o direito de caminhar como você deseja. Devagar, mais lento. Então, ele diz, como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, e ele bota aqui, ó, tem sempre o livre-arbítrio. O progresso, por vezes, se torna lento e tenaz a sua obstinação no mal. Quer dizer, ele continua querendo se viver naquele mal. Nesse estado, pode persistir anos e séculos, vindo, por fim, um momento em que a sua contumácia se modifica pelo sofrimento. E, a despeito da sua jactância, reconhece o poder superior que domina. Quer dizer, um sujeito pode ficar obstinado no mal por séculos, por milênios, até que um dia ele capitula. Ele começa a se modificar, porque ninguém vai ficar eternamente no mal. Mas como ele tem o livre-arbítrio, ele pode perseverar nesse mal por livre, espontânea vontade, por 1.000, 2.000 anos, 3.000 anos, o tempo que ele quiser. Agora, vai chegar um momento que, se ele estiver causando muito mal, aí pode acontecer com ele o famoso caça-livre-arbítrio. Lembra que nós estudamos semana passada? Quando Deus diz assim, basta, acabou, basta. Você agora não vai ver mais assim. Nós estudamos isso. Eu não me lembro se foi nos bastidores da Obsessão sexta-feira ou se foi semana passada. Mas nós estudamos isso. Quando é dito para o espírito, basta.
você não vai continuar fazendo o que você está fazendo. Entendeu? Que aí vai chegar o momento que Deus pode dizer, basta, acabou. Porque eu tenho, como diz o outro, né? Eu tenho o livre-arbítrio relativo. Tudo em nós é relativo, né? Tudo em nós é relativo. O conhecimento, relativo. Ah, mas eu não tenho conhecimento total? Não, é relativo. Conhecimento total é Deus que tem, né? Conhecimento absoluto. Poder absoluto é Deus que tem. O meu é tudo relativo, né? Aí eu falo, ai, Jesus, tem o conhecimento absoluto? Não. Quem tem o conhecimento absoluto é Deus. Deus sim. Então, nós, criaturas, e Jesus é criatura, tem o relativo. O absoluto é só Deus. Então, livre-arbítrio também. Aí tem o basta. Eu não me lembro bem qual foi a obra, mas ou foi Bastidores ou foi Drama da Obsessão, onde aparece isso, basta. Parou aqui. Então, é o que ele disse aqui. A pessoa pode decidir. Quanto tempo? Ah, eu quero ficar. Eu não quero. Até que Deus decida. Ou então, né, a ficha cai. E aí ele diz aqui, então, desde que se manifeste, estou no segundo parágrafo do item 19. Então, desde que se manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento, que o mal cansa, sabe, gente? O bem não cansa, não, mas o mal cansa. Tem uma hora que o espírito, de tanto fazer, ele cansa. Então, aqui, ó. Então, desde que se manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Nem há espírito incapaz de nunca progredir. Não existe nenhum espírito que esteja impedido de nunca progredir, votado à eterna inferioridade. Ninguém vai ficar eternamente na inferioridade. O que seria a negação da lei de progresso, que providencialmente rege todas as criaturas. Então, não existe essa coisa do espírito dizer assim, não, eu nunca vou progredir. Não existe isso. Pode até parecer para a gente que exista, mas não existe. Todos os espíritos um dia serão espíritos puros. Todos. Por mais incrível e absurdo que pareça para a gente, mas todos serão. Agora vamos no Livro dos Espíritos, não na questão que a gente estava. Vamos na questão 990. 990. Deixa a 761 aí marcadinha. Vamos na 990. Lá na 990, trata de expiação e arrependimento. Está da parte quarta, capítulo 2, das penas e gozos futuros. Expiação e arrependimento, 990. Kardec pergunta: o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Porque ele falou o seguinte: é uma tríade: arrependimento, expiação e reparação. Aqui a gente está falando de arrependimento. O arrependimento se dá no estado corporal, aqui na Terra, ou no estado espiritual? Aí ele diz: no estado espiritual. Mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Então, o sujeito matou aqui, foi preso, como eu falei, 10 anos. Ele pode se arrepender do crime que cometeu. Que maravilha que ele se arrependeu aqui ainda, já, né? Que maravilha. Porque tem outros que não, tem outros que vão se arrepender no plano espiritual. Esse aqui, poxa, já até se adiantou. Ele foi condenado a 30 anos, ficou 10 anos preso. Com 10 anos ele se arrependeu. Que maravilha. Então você pode se arrepender na Terra, quando está encarnado, ou no plano espiritual. 991. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. Por quê? Se o sujeito está encarnado, mas ele não é espírita, não é espírita, ele não vai pedir uma nova encarnação, não é?
Ele vai dizer, ah, meu Deus, eu estou arrependido do mal que eu fiz, eu não queria ter matado ninguém. Ai, senhor, o que que eu... Aí começa a pedir o quê? Uma oportunidade de corrigir. Mas aí ele pensa, ah, quando eu sair da cadeia, né? Quando eu sair da cadeia, vou procurar aquela família, vou pedir perdão, vou ver o que que eu posso fazer para ajudar a família da pessoa que eu matei. Agora, se ele está desencarnado, ele tem a noção. Alguém vai explicar isso para ele. E aí ele pede uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam, que o impedem de ser feliz. E por isso ele deseja, né? Por isso ele deseja uma nova existência em que ele possa expiar as suas faltas. Então ele quer uma nova existência onde ele possa passar pelo processo educativo, que é a expiação, e reparar as suas faltas. Porque aí ele, como desencarnado, tem uma visão diferente das coisas, não é? Do que quando ele está encarnado. 992. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? O sujeito está 10 anos preso. Fazer que já na vida atual o espírito progrida. Opa, se ele está se arrependido encarnado, ele já está um pouquinho mais avançado, né? Se tiver tempo de reparar suas faltas. Se tiver tempo, ele vai cumprir mais 20 anos, vai sair, ou mais vai sair. Se ele ainda tiver tempo de reparar suas faltas aqui, ele pode reparar. Aí vem a questão da inteligência da pessoa. Quando a consciência o exproba, quer dizer, exprobar é o quê? O acusa, e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode melhorar-se. Então, se ele se arrependeu, é porque a consciência dele o estava, ó, você cometeu um ato errado, você cometeu um ato grave. Então, ele começa a cair a ficha, se arrepender. Daí, ele tem a chance de começar a passar pela expiação. Passando pela expiação, ele pode passar pelo processo educativo. Depende de nós. Depende só de nós. Né? Depende de nós. Então, você se arrepende, está passando por um processo educativo, está preso, ou se está solto, mas está vivendo uma vida, uma coisa muito difícil. E se der tempo de você, depois dessa expiação, reparar, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E aí nós vamos lá para 994. O homem perverso, 994. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Aí ele bota aqui, sempre as reconhece. Então, mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente causa. Não importa se ele vai reconhecer isso daqui a 10 anos, daqui a 100 anos ou daqui a 2 milênios. Mas um dia ele vai reconhecer seu erro. Porque, como nós falamos anteriormente, ninguém vive eternamente mal. Todos um dia serão espíritos crísticos. Então, ninguém vive eternamente mal. O tempo que vai levar vai depender do livre-arbítrio dele. Mas um dia ele reconhece. Ele reconhece. E vai sofrer sabendo o mal que ele praticou. Aí ele diz aqui: contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mal, não obstante os sofrimentos por que passam. Tem gente que está sofrendo, mas que continua insistindo na maldade. Dói e ele continua, até que a dor um dia supera a força de praticar o mal. Não é? Porque se dói e ele se obstina no mal, dói de novo, ele se obstina no mal, o que vai acontecer? Essa dor vai aumentar sempre, né? Até suplantar a força dele de se obstinar no mal. Então, ele diz aqui: há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante o sofrimento que passa. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda, o caminho que tomaram, e o arrependimento virá.
Então, muita gente, aquele teimoso, ele só vai parar o dia que a dor for tanta, for maior que a força dele de se obstinar no mal. Aí ele capitula. Aí ele capitula. Para esclarecê-los, trabalhem os bons espíritos. E também vós podeis trabalhar. Então, como é que nós podemos trabalhar? Fazer nossas preces por esses espíritos obstinados do mal. Ivone Pereira nos recomenda isso todos os dias. Inclusive, o nosso próximo livro vai ser o Ceifa de Luz. Né? Já mandei para cá, Ceifa de Luz. E vou botar aqui no grupo, mas eu acho que eu já coloquei. É o Ceifa de Luz. Já deve estar para acabar o Vinha de Luz. Então, gente, a prece é uma forma que nós temos de trabalhar para ajudar esses espíritos a verem a luz. E também quando a gente, né, conversa com alguém que está obstinado em querer se vingar de alguém, e a gente não faça isso, como o Alberto lembrou semana passada. Meu amigo, que tal você mudar o seu modo de pensar? Olha só, você vive aí dando burro em ponta de faca. Né? Você tentar conversar com a pessoa, fazer a pessoa ver a luz. Porque quanto mais ela se obstina no mal, mais dor e sofrimento ela atrai para ela. Então, vamos voltar para 761, né? Então, é o que ele falou aqui. Há outros meios de se preservar do mal, que não usando a pena de morte, até porque ela é inócua. Ademais, é preciso abrir, não fechar o criminoso à porta do arrependimento. Todos temos direito a nos arrepender, graças a Deus, né? Porque nós, nós estamos aqui hoje porque alguém nos deu oportunidade, não foi? Ou alguém acha que a gente nasceu espírito de luz? Claro que não. Então, alguém acreditou em nós, alguém nos deu oportunidade. Graças a Deus, nós estamos aqui. Passamos pelo arrependimento. Estou falando das coisas graves que fizemos no passado. Talvez estejamos ainda no processo de expiação, né? Ou talvez já estejamos terminando o processo de expiação e já estamos na reparação, mas alguém lembrou da gente. Então, por que a gente vai fechar a porta para o outro? Vamos à questão 762. 762. A pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, um dia, que ainda existe, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? A necessidade não é o termo. Significa o quê? Que muita gente aplicou a pena de morte por conveniência, não é? Por conveniência. Afinal de contas, processo educativo dá trabalho, não dá? Então, a pena de morte muitas vezes é mais usada por conveniência, que educar dá trabalho. Tornar uma penitenciária não apenas uma prisão, mas também uma escola, necessita de quê? Recursos, boa vontade, investimento social. Mas o pessoal, eu vou usar recursos, dinheiro, o presidiário? Não, tanta gente precisa de. Vamos lá. Aí acaba não usando para onde quer usar, né? Não acaba usando. Mas é a única forma, né? Da educação, colocar trabalho dentro dos presídios. Porque o presídio. Alguém acha que o Bangu 1, 2, 3, 4, 5 é, ou aquelas prisões lá de São Paulo, educa alguém? Não, claro que não. Sujeito à prisão é uma escola do crime. Se o cara entra na prisão porque roubou o celular, sai de lá um PhD. Sai de lá um PhD. Se entra de um jeito, a maioria sai pior. Sai pior. Então, tem primeiro colocar aquele pessoal para trabalhar, estudar, coloca a religião lá dentro, que aí a igreja evangélica é ótima para fazer isso. Né? Falar de Deus, de Jesus para eles. Colocar eles para trabalhar, produzir. Fica um bando de homem lá sem fazer nada. No ócio, e todo mundo sabe que o ócio é uma desgraça. Botar escola, mudar aquela estrutura. Só assim vai ter recuperação.
Mas é mais fácil eliminar, achando que está eliminando o mal. E a gente sabe que o mal não é eliminado com pena de morte. O homem julga necessário uma coisa, sempre que não descobre outra melhor. À proporção que se instrui, vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Se você vai, por exemplo, na Finlândia, na Noruega, nesses países, né, da Europa, né, você vê as prisões, são coisas que você. Outro dia eu estava vendo, acho que era na Noruega ou na Finlândia. Gente, você diz, isso é uma prisão? É uma prisão. As pessoas são quartos e lá também tem assassinato. Não é dizer que lá também tem tráfico de drogas. Não é só dizer que lá não tem. Tem sim. Mas é uma prisão escola, uma prisão oficina de trabalho. Então o sujeito fica preso. Lá também tem gente condenado à prisão perpétua. Mas ele não fica naquele cubículo, é um quarto com a cama arrumadinha, um armário, um banheiro, uma mesinha, tudo limpo. O prisioneiro tem que andar limpo, com uniforme, bem penteado, não pode usar barba nem bigode, educado. Tem horário para acordar, tem horário para sair para trabalhar, tem horário para estudar, tem horário de refeições, tem horário de lazer e tem horário da religião. Então, o sujeito lá, e não tem, você vê as prisões, sabe? Não é essas coisas horrorosas de pendurar a roupa das cordinhas dentro da cela, não. De ficar 30 numa cela para 10. E lá tem prisão perpétua, mas não tem pena de morte. Então, a prisão é uma educação. Então, quando o sujeito sai da prisão, se ele não tinha instrução, ele sai instruído. Se ele não sabia ler e escrever, ele vai aprender a ler e escrever, sai de lá com primário, ginásio, segundo grau, dependendo do tempo que ele ficou lá. Sai de lá com um ofício, aprende uma profissão para ser inserido no mercado de trabalho, para ser útil, não para ser um pária. Entendeu? Então, eles fazem assim lá. Eu vi esse documentário. Eu vi esse documentário. Então, conforme a sociedade vai se instruindo, ela percebe o que é justo e o que é injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. E é assim que tem que ser a prisão. Porque você gasta uma fortuna construindo presídios, construindo tudo aquilo, né? Para dar segurança e não dá segurança, porque cada um tem o seu celular particular dentro do presídio, de segurança máxima. O sujeito comanda o comando vermelho, o comando disso, o comando azul, o comando preto, o comando de dentro do presídio, porque ele tem o seu celular lá dentro. E você gasta dinheiro, mas o dinheiro não adianta nada. Não adianta nada. Porque não sabe usar. Não usa de forma correta. 763. Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Então, será um indício de progresso a pena de morte sendo desativada? Ele responde com uma pergunta: podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça e não raro em honra da divindade? Das torturas que se infligiam ao condenado e até ao simples acusado para lhe arrancar, pela agudeza do sofrimento, a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? A tortura para confissão é a coisa mais tola, porque o cara que está sendo torturado ele vai falar qualquer coisa, até o que não é verdade. Pois bem, se houvesses vivido nessas épocas, na época lá do passado, terias achado tudo isso natural? E talvez mesmo se fora juiz fizesse outro tanto. Assim é que o que pareceu justo lá do passado
parece bárbaro em outro. Só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar até que tenham sido postas de acordo com aquelas. Então, lá no passado, as pessoas usavam a pena de morte, a tortura, como um meio de diminuir a violência, conseguir que alguém falasse a verdade. Mas hoje, você tem que perceber que isso é inócuo, gente. Que isso é barbárie, né? Aquelas torturas da Inquisição, aquelas torturas durante a ditadura, essas torturas dessas prisões. É horrível, gente. É horrível isso. É uma covardia. E aquele que pratica tortura é tão criminoso ou mais do que aquele que quer ser torturado. Que eu considero covarde. Entendeu? 4 pessoas matando uma. É covarde. Não tem coragem de enfrentar aquele de cara a cara, porque se, não é? Solta ele e vai os 3 embora, deixa eu sozinho. Vai correr. Então, o covarde é o que mata alguém que não pode reagir. É um covarde. Ah, mas ele é um criminoso. Mas você é covarde. É igual ou pior que ele. É pior igual a ele. Porque ele está imobilizado. Como é que você pode condenar aqueles que torturaram Jesus? Se você faz a mesma coisa. Ah, mas Jesus era criminoso. E daí? E daí? Você tem o direito de bater uma pessoa até ela morrer de pancada? Quem deu esse direito a você? Você é Deus. Deus não faz isso. Então você é um covarde. Porque quem tortura, quem mata uma pessoa imobilizada, corretada, algemada, é covarde. E todo covarde tem que pagar pelo seu crime. Isso é chacina. Isso é chacina. E é aquilo que nós falamos aqui. Você pode ter o direito, seu livre-arbítrio, ter a opinião que você quiser. Mas você não pode se dizer espírita. Porque a doutrina espírita não apoia isso. E se você apoia, se você diz, mas pronto, você não é espírita. Se você diz, mas, quer dizer, mais, o indivíduo estuprou 10 criancinhas. A doutrina espírita diz, ninguém tem o direito de fazer justiça com as suas mãos. Você só pode matar em legítima defesa. E quando for legítima defesa, de verdade. Porque, como está na questão 748, só a tua necessidade pode te desculpar. Quando a tua consciência diz, eu não tinha outra solução. Aí você não é te dar o direito, não é ter o direito de matar. É a tua defesa da tua vida. É a defesa da tua vida. E no grau evolutivo que nós estamos vivendo, a defesa da minha vida é prioridade. Pode ser que se eu tivesse no mundo de regeneração, eu até deixasse ele mesmo. Mas aqui no mundo de imperfeito, eu tenho o instinto de conservação. Mas só aí. Só aí. Fora isso, a doutrina espírita não justifica. Se você pensa o contrário, você não é espírita. E está afastado do pensamento de Jesus e de Deus. Me desculpem, mas é a verdade. É a verdade. Tá? Então, ele diz aqui: as leis divinas são eternas, não matarás, ponto. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar até que tenham sido postas de acordo com aquelas. O sujeito hoje acha que tem direito à pena de morte. Pode ser que amanhã ele mude de ideia. Conforme ele for progredindo, ele vai mudar de ideia. Porque aí a ideia dele, como ele progrediu, vai ficar em acordo com a ideia divina. Se você apoia a pena de morte, você não está em acordo com a ideia divina. Você está bem lá embaixo. Mas com o tempo você vai mudar de ideia. 764. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 52.
Estas palavras não consagram a pena de talião. Pena de talião é a pena do olho por olho, dente por dente. E assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Aí eu vou lá na minha Bíblia, que eu mandei para vocês, Mateus 26, 52. Mateus 26, 52. Está lá. Então disse-lhe Jesus, falou para Pedro: põe a tua espada no seu lugar, porque todos os que tomarem espada morrerão à espada. Quer dizer, todo aquele que apoia, é adepto da violência, poderá morrer por essa violência, né? Aí, olha a pergunta de Kardec. Disse Jesus, isso é Kardec perguntando, quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram, quer dizer, não apoiam a pena de talião, dente por dente, olho por olho, porque Jesus falou isso, né? Quem vive pela espada, morre pela espada. Aí Kardec, opa, fez o link das palavras de Jesus com a pena de talião. Disse, peraí, Jesus, Jesus falou sobre a pena de talião. Quem vive pela espada, morre pela espada. Dente por dente, olho por olho. Não é a mesma coisa? Olha a inteligência de Kardec. Então ele diz, essas palavras de Jesus não consagram, não apoiam a pena de talião, que é olho por olho, dente por dente, e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Ele falou, Jesus não está consagrando a pena de talião? Aí olha a resposta dos espíritos. Tomai cuidado! Muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. O que é que os espíritos quiseram dizer para ele? Cuidado com a forma de interpretar. Cuidado com a forma de interpretar. Porque ele quis dizer para Kardec que Jesus era a favor da pena de talião. Que Jesus disse, quem vive pela espada, morre pela espada. Ora, isso não é diferente do olho por olho, dente por dente, ou dente por dente, olho por olho. Jesus não está aplaudindo, apoiando a pena de talião ao espírito do espelho. Toma cuidado. Repare que ele foi enfático, botou um ponto de exclamação aí. Toma cuidado. Ou melhor, tomai cuidado. Muito vos tem desenganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. Nós, muitas vezes, interpretamos com os conceitos que nós trazemos. Então, muitas vezes, a gente interpreta alguma coisa com os conceitos que nós trazemos. A nossa forma de interpretar são ligadas aos conceitos que trazemos. Então, a gente tem que tomar cuidado aí. Que a nossa forma de interpretar, muitas vezes, ela está ligada aos conceitos que eu trago. Então, se eu tenho um conceito, eu leio aquilo e adapto aquela ideia ao meu pensamento. Isso não quer dizer que o que eu estou dizendo está certo. Vamos lá na Bíblia, como eu falei, dá uma olhadinha em Mateus, capítulo 12, versículo 34. Mateus 12, 34. Olha o que Jesus diz aqui. Raça de víboras, como podeis dizer coisas boas, vós que sois maus? Porque a boca fala da abundância do coração. Então, eu vou voltar do 31, no versículo 31. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Quer dizer, a blasfêmia contra as leis do Senhor não serão perdoadas. Todo que disser uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Todo aquele que disser uma palavra contra Jesus, lhe será perdoado.
Porém, o que há de ser contra o Espírito Santo, quer dizer, contra as leis divinas, contra a palavra do Senhor, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou dizer que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizer que a árvore é má e o seu fruto mau. Interpretação. Nada de ficar com dubiedades. Pois que pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis dizer coisas boas, vós que sois maus? Porque a boca fala da abundância do coração. Foi o que o Espírito falou lá. Tomai cuidado com a sua interpretação. Agora eu vou lá em Lucas 6,45. Lucas 6,45. Eu vou começar do 44. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto, pois nem se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas de um abrolho. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala da abundância do coração. Então, nós muitas vezes interpretamos os conceitos, as coisas, pelos conceitos que nós trazemos. E se esse conceito que eu trago é a pena de talião, olha o que ele. Se o conceito que eu trago é a pena de talião, se eu ainda sou uma pessoa dada à violência, dente por dente, olho por olho, todas as frases que eu interpretarei como a pena de talião. Então, quando Jesus disse, Pedro, toma cuidado, porque quem vive pela espada morre pela espada, Kardec, ao fazer essa pergunta, e ele falou, tomai cuidado, você tem se enganado pelas palavras, como acerca de uma série de interpretações, o que os Espíritos quis dizer? Vocês ainda carregam dentro de si a violência. Por isso que quando você ouve essa palavra de Jesus, você faz um link com a pena de talião. Entendeu? Então, todas as frases que eu vou interpretar, se eu carrego dentro de mim a violência ainda, tudo que eu interpretar e que tiver algo parecido, eu já vou colocar a violência no meio. Porque eu vou fazer a interpretação de acordo com o conceito que eu trago. Por isso ele falou aqui, tomai cuidado, muito vos tem desenganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. Porque Kardec quis dizer, ora, Jesus falou, quem matou com a espada pela espada perecerá, isso está muito de acordo com dente por dente, olho por olho. Aí ele quis dizer assim, você carrega dentro de você ainda o fruto, o germe da violência. Por isso que você está querendo aproximar a palavra de Jesus da pena de talião. Porque quem ainda carrega dentro de si esse conceito de pena de talião, todas as frases que ele interpretar, todas as situações desse tipo, ele vai colocar a violência ali em destaque. Se o conceito que eu trago é aplicar a força, eu busco a interpretação de qualquer frase pelo prisma da força. Agora, se eu já tiver dentro de mim, né, um pouco de mansuetude, eu já vou procurar fazer as minhas interpretações, colocando ali um pouco de amor, de carinho, entendeu? A minha interpretação é muito baseada no que eu ainda tenho dentro de mim. Por isso que o Espírito falou para ele: toma cuidado. Tá? Toma cuidado. Vamos continuar aqui com a resposta dos Espíritos na questão 488. Desculpe, na questão 764. Segundo parágrafo da resposta dos Espíritos. A pena de talião
É a justiça de Deus. É Deus quem aplica. Se tiver que aplicar a pena de talião, é só Deus que vai aplicar, da forma que ele achar. Agora, preste atenção. É Deus quem aplica, e não nós. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo que haveis pecado, nesta existência ou outra. Então, a lei de talião, na justiça divina, é a lei de ação e reação. Entendeu? A lei de talião, na justiça divina, se você quer pensar em lei de talião, é a lei de ação e reação. Cada um recebe aquilo que dá. Não é assim? Então, é Deus que aplica essa pena de talião, né? É a lei de ação e reação a quem todos nós estamos submetidos. Então, é Deus que aplica. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá achar-se numa condição, um dia, em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Dente por dente, olho por olho. Percebeu? Este o sentido das palavras de Jesus. Não vos disse ele também, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmos perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei-o bem. Olha como ele encerra a resposta, falando com Kardec. Não vos disse Jesus, perdoai os vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas? O que diz a oração do Pai Nosso? Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado as ofensas do outro. Olha aí a proporcionalidade, olha aí a lei de Talião. Me perdoe na medida, da mesma proporção que eu perdoo. Está na oração do Pai Nosso. Então, ele diz aqui, não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe como houverdes vós mesmos perdoado? Está no Pai Nosso. Espera aí que tem um outro Rose Figueiredo aqui que eu não sei como é que entrou. Meus... Ué, não entendi agora. Eu estou aparecendo duas vezes. Estou em duplicata. Aqui, como eu não sei, que meu celular estava desligado. Rose, sou eu. É quem? Ah, Denise! Não, porque você está aparecendo como Denise Oliveira e Rose Figueiredo. Ah, você está do celular e com o computador. Ah, tá. Eu já estou dizendo, será que eu já estou com essa capacidade toda? Me assustei. Aí ele diz aqui, perdoai aos vossos inimigos, e não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houver de vós mesmo perdoado, a oração do Pai Nosso? Isto é, na mesma proporção em que houver de perdoado, compreendei o bem. Olha a lei de Italião aí. Jesus falou, ó, Pedro, ó, embainha a tua espada. Porque quem vive pela espada, morre pela espada. Olha a oração do Pai Nosso. Né? Da forma que você perdoar, na mesma proporção, você vai ser perdoado. Lei de Italião. Lei de ação e ação. Agora, nós vamos ver como Jesus ensinou isso de uma forma extraordinária. Vamos pegar o livro, a Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis. Olha lá, a Gênesis. A Gênesis, capítulo 4. A história de Caim e Abel. Lá no versículo 23. Havia um homem chamado Lameque. Lameque, né? Então, Lameque, ele vinha a ser... Deixa eu ver... ele vinha a ser descendente de Caim. Porque Caim conheceu sua mulher, que não existia no mundo, pela história, vai aparecer uma, a qual concebeu e deu à luz a Enoque, e Enoque gerou Idade, Irade gerou Maviavel, e Maviavel gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. Então,
Lameque vinha a ser um descendente de Caim. Aí Lameque, conversando com sua mulher, diz assim: e Lameque disse às suas mulheres, Ada e Sela, ele tinha duas mulheres, ouvi a minha voz, mulheres, de Lameque, escutai as minhas palavras. Eu, Lameque, matei um homem. Na verdade, eu matou dois. Um homem mais velho e um jovem. Eu, ma- eu matei um homem por minha ferida e um adolescente por minha contusão. Pela ferida dele, ele foi ferido, ele matou um homem. E depois o outro jovem o agrediu, ele matou o jovem também. Caim matou o irmão, não matou Abel? Olha o que ele diz. Caim será vingado 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Ele diz, Caim será vingado 7 vezes, matou o irmão. Eu, como matei dois, eu serei vingado, quer dizer, eu vou ter, ser vingado, quer dizer, eu vou ter que pagar 70 vezes 7. Agora, então, Caim matou seu irmão e foi condenado 7 vezes. E Lameque também matou dois homens. Então, Lameque entende que ele será condenado 70 vezes 7. Esse é o número máximo da vingança e da punição. Então, esses 7 não é à toa. O máximo, é lógico que esse máximo é subjetivo. O máximo para você punir alguém por um crime é 70 vezes 7. É o máximo que você pode punir alguém por um crime. Lameque cometeu 2 crimes. 10 crimes, 100 crimes, o máximo que você pode punir alguém por um crime é 70 vezes 7. Com isso, ele disse, o que Jesus, no caso aqui, o que Lameque está dizendo, ou os espíritos estavam dizendo? Não existe pena eterna. O máximo que uma pessoa pode ser punida é 70 vezes 7. Quer dizer, até um certo ponto, né? Depois ele tem o direito ao arrependimento, expiação e provação. Você não pode condenar uma pessoa por resto da vida. O máximo de punição que você pode chegar é 70 vezes 7. Proporcionalidade. Você não pode acusar alguém eternamente, punir alguém eternamente. Agora nós vamos lá em Mateus 18, 21, 22. Entre Lameque e Mateus tem quase 2.000 anos, tá, gente? Tem quase 2.000 anos. Mateus 18, 21, 22. Jesus, aproximando-se, Pedro de Jesus disse: Senhor, até quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Lembrou de Caim. Lembrou de Caim. Porque Caim foi punido 7 vezes. Então, ele disse aqui, Senhor, até quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, que eu lhe perdoe? Quantas vezes ele pode me agredir para eu poder perdoá-lo? Até 7 vezes? Ele diz, é o tempo de Caim? Aí Jesus falou para ele assim, ó. Jesus respondeu-lhe, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Qual é o máximo da punição por alguém? 70 vezes 7. Até quanto você tem que perdoar? 70 vezes 7. Entendeu? Então, o máximo que você pode condenar uma pessoa é até 70 vezes 7. Proporcionalmente, você tem que perdoar 70 vezes 7. Então, Jesus ensina a Pedro que 70 vezes 7 é o número máximo de perdão, que é proporcional ao número máximo de punição. Ninguém pode ser punido eternamente. E você tem que perdoar eternamente. Proporcionalidade. Ele pegou o ensino de Caim, de Lameque, e usou. Ninguém pode ser eternamente culpado de alguma coisa. E eu tenho que perdoar o quê? O tempo necessário. Então, quantas vezes se perdoa? Quantas vezes houver um fato ocorrido?
O limite do perdão é o limite da ofensa. Jesus não coloca números aleatórios. Toda a palavra de Jesus é devidamente pensada. Devemos perdoar todas as vezes que nos sentirmos agredidos. Assim sendo, não há necessidade da pena de morte, segundo Jesus, já que devemos perdoar sempre. Toda vez que alguém me agride, eu perdoo. Toda vez que alguém me agride, eu perdoo. É a proporcionalidade. Por quê? Porque eu quero ser perdoado toda vez que eu agredi. Não é? Então, na medida que eu sou perdoado, eu perdoo. Então, se ele me agrediu 70 vezes 7, é isso que ele vai sofrer, de dor e sofrimento. 70 vezes 7. O tempo necessário para ele se arrepender. E eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Então, quantas vezes perdoa? Quantas vezes houver acontecido o fato? Na mesma proporção. Então, Jesus, ele foi buscar o que Lameque falou quase 2.000 anos antes né, dele nascer, e fez isso. Lameque falou, ó, eu matei 2 pessoas, vou ser punido 70 vezes 7. A ela, então eu vou perdoar 70 vezes 7. Já que ele vai ser punido 70 vezes 7, eu vou perdoar 70 vezes 7. Porque na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou, Pai, perdoai-nos na medida em que perdoamos. Então, da forma que eu perdoo, eu quero ser perdoado. Então, toda vez que eu fizer um ato ruim contra meu irmão, eu quero que o meu irmão me perdoe. Mas e aí? E quando alguém faz um mal para você? Você perdoa? Ah, eu perdoo, tudo bem. Ah, eu não perdoo. Cadê a proporcionalidade aí? Entenderam como Jesus era inteligente? Ele foi pegar as palavras de Lameque que falou: eu vou pagar pelo crime que eu cometi. 70 vezes 7. Jesus. Aí Pedro, senhor, eu tenho que perdoar 7 vezes? Como Caim, ele disse: não. Lameque falou 70 vezes 7, que ele vai ser punido. Então você vai perdoar 70 vezes 7. Quer dizer, você vai perdoar infinitamente. Quantas vezes alguém me agredir, eu devo perdoar. Mas não confundir o perdoar com aquela história, né, do botar o cara no colinho e levar para casa. A gente sabe que não é assim. Aí a gente vai ao capítulo 12, que a gente não pode esquecer nunca desse capítulo 12, de O Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando no item 3, lá do quarto parágrafo, capítulo 12, amai os vossos inimigos, item 3, quarto parágrafo, amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de muito diverso do seu bater, ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos fazem 70 vezes 7. Mas não quer dizer que você tem que pegar, botar ele no colinho e cantar musiquinha para ele dormir. Entendeu? Alguém que me fere muito é meu adversário, é claro. Mas eu devo perdoá-lo toda vez que me ofender. 70 vezes 7. Agora, perdoar é isso aqui que o senhor disse. É não guardar ódio dele, não ter desejo de vingança contra ele, nem rancor, é perdoar sem pensamento oculto e sem condições o mal que ele me causou. E se um dia ele se mostrar verdadeiro arrependido e quiser se reconciliar comigo, eu aceito me reconciliar com ele. Eu aceito me reconciliar com ele. É não lhe desejar mal. Pronto.
Percebeu como fecha? Percebeu como pena de morte não adianta nada? Não adianta nada. Porque um dia eu vou precisar. Quem de nós pode aqui, em sã consciência, dizer assim: eu nunca vou precisar que ninguém me perdoe? Já está doente e obsidiado, né? Já está doente e obsidiado. Quem é que vai dizer isso, gente? Ah, mas eu nunca vou cometer um crime dessa magnitude. É adivinho? Alguém aqui pode dizer isso? Claro que não podemos. Nós não sabemos o dia de amanhã. A gente está se esforçando para não fazer. Mas ninguém pode botar a mão no fogo, vai queimar a mão, com certeza. Se disser assim, eu nunca cometerei esse crime. Um filho meu, uma filha minha, nunca cometerão esse crime. Como é que nós poderemos dizer isso? Alguém aqui tem a capacidade de dizer isso? Claro que não. Claro que não. Então, a gente faz o quê? A gente faz o que Jesus falou. Perdoa 70 vezes 7. Né? Então, a gente vê como Jesus é tudo na proporcionalidade. O tempo que ele vai passar sofrendo é o tempo que eu vou perdoar aquele irmão. Perdoo 70 vezes 7, toda vez que ele precisar. E tenho apoio em mim do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, e tem 3. Quando ele diz amar o inimigo, ele perdoar, mas e não desejar mal para ele, não tem, quando ele deseja vingança. Ele é meu inimigo, ele está lá, eu estou aqui. Não precisa levar ele para casa. Mas eu não guardo rancor nem ódio nenhum por ele. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu, Na, Rose. na passagem do Evangelho, né, em que Jesus diz para Pedro que quem fere com a espada será ferido, eu sempre tive esse entendimento que era causa e efeito mesmo. Se você gera um mal de um jeito, tu também receberá as consequências desse ato. Então, essa passagem eu sempre tive essa interpretação. Agora o Espírito chama a atenção de Kardec, porque Kardec tentou associar a palavra de Jesus à lei de Talião Ah, da forma. E eles, cuidado, porque as pessoas interpretam de acordo com o que carrega dentro de si. Não foi isso que Jesus quis dizer. Ele quis dizer justamente essa, por causa do 70 vezes 7. Entendeu? Por causa disso. Com a força que você está ferindo ele, você vai ter que sofrer a dor. É a lei de causa e efeito. Não é a lei de Talião. Talião aplicado pelos homens. Que a lei de Talião está lá na lei de Deus. É a lei de causa e efeito. Ação e reação. Né? Com a força com que você feriu, você vai ser ferido. Não é um vaticínio. Não é porque Deus quer castigar. É a lei. Fala, Márcia. É 2 pontos. É uma pessoa que sofre agressão psicológica, a tal ponto dela cometer suicídio. E outra é o maus tratos a criança e idosos, que deixam de cuidar, de dar remédio, de cuidar da saúde, alimentação. Também é um crime, né? É a minha... Toda agressão praticada contra outra pessoa é crime, né? Qualquer tipo de agressão que você pratique contra alguém é um crime. É a fofoca, atos, qualquer ato que a gente pratique contra o nosso irmão, que venha trazer prejuízo para o nosso irmão, é um crime. Qualquer um. Qualquer um. Só que fica mais escondido, né, Rose? Mas não da nossa consciência. Sim. Não da nossa consciência. Pode ficar escondido do mundo, mas não da nossa consciência. E a nossa consciência um dia vai pedir reabilitação. Vai pedir a reabilitação. E nós faremos a reabilitação. Porque ninguém vai sair daqui sem pagar até o último centil.
Lembra de Jesus? Falou isso? É da lei. É da lei. Bem, Eu me gente, lembro quando eu entrei no COI, né, que eu não conhecia muita coisa e tudo, e ali para mim foi assim, ai meu Deus do céu, que coisa boa, mas não era tão completo assim como os estudos na interpretação, né? passando para. Então, quando você vê e sente, diz, ai meu Deus, devo, não nego, vou pagar, você se sente mais segura, né? Diz, Ai, poxa, senhora, tem essa, tenho tem e, esse tempo ainda para recuperar, né? e Então, é Deus muito nos dá bom. o tempo para isso. Deus nos dá o tempo. Exatamente, é mágico, é maravilhoso, né? Tu saber que Agora, tu não vai ficar o importante é largado. começar o mais cedo possível a reparação. Exatamente, exatamente. Não esperar a lei nos atingir. Vamos acelerar o processo, né? Bem, gente, nós vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a espiritualidade amiga, agradecendo a Kardec, que nos trouxe esses temas tão importantes e tão atuais, né? 1857, 2025. São 160 e poucos anos. Mas que atualidade que nos leva a refletir para buscarmos a mudança de comportamento, para que a gente possa se tornar homens verdadeiramente de bens. Então, agradecendo sempre a Deus todas essas oportunidades. Gente, 15 minutinhos, a gente está de volta para o estudo da obra Dramas da Obsessão, tá bom? Que Tá Deus bom. abençoe, que Deus fortaleça. E teremos depois a nossa palestra pública, né? Quem vai fazer a nossa companheira Cirlei Regina, ela que vai fazer a nossa palestra. E o tema, Denise, qual é o tema aí? Você fez a substituição. Fala aí o tema para gente, porque na minha cabeça já é um monte de coisa. É, Convite à caridade. convite à caridade. Olha, Convite à caridade, bonito. acordo com o estudo que nós tivemos aqui. Convite à caridade. Daqui a pouco a gente se vê, tá bom? Eu nem vou passar o anfitrião, não, porque não vai dar tempo. E ainda